Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. O inferno não tem fúria como eu desprezada. Essa história começa há 31 anos, mas a parte da vingança foi puro acaso que começou há 2 anos atrás. Vou encurtar a maioria das partes porque é uma jornada maluca, mas ficarei feliz em responder qualquer pergunta que vocês tenham. Aprendi um monte nessa jornada, e parte da razão para escrever isso é compartilhar isso com os outros. O começo. Em 1990, quando eu estava saindo do ensino fundamental e minha irmã ainda estava na escola primária, meu pai conheceu sua terceira esposa no único posto de gasolina da nossa cidade. Eles logo foram morar juntos, e meu pai nos abandonou em nosso apartamento no porão para viver em uma casa-barco miserável, que não funcionava, para viver com ela. Ele aparecia a cada 2 semanas e me dava $40 para mantimentos. Eventualmente, alguém descobriu a situação e ligou para minha mãe. Fomos morar com ela, o que foi, acredite ou não, pior. Meu pai e sua esposa Barco Miserável se casaram em 1991. Não muito depois, ela me ligou e disse que o tumor cerebral do meu pai tinha voltado, não tinha, e que ele não aguentava o estresse de estar perto de nós. Que as únicas pessoas que ele suportava estar por perto eram ela e seu filho, Short, que tinha minha idade. Quando liguei para o meu pai para perguntar se isso era verdade, ele disse que não era, e que ele nem conseguia acreditar que ela diria isso para começar. Essa foi uma das nossas últimas conversas até 2 anos atrás. O meio. Não há muito nesta parte. Trabalhei para me sustentar durante a faculdade, morando no meu carro de vez em quando. Meu pai e eu não tínhamos contato, mas ouvi da família que ele comprou uma casa e colocou seu filho em algumas aulas vocacionais. Quando minha avó morreu, Short e a esposa miserável apareceram em um caminhão e levaram todos os móveis e qualquer outra coisa que não estivesse amarrada ou já tivesse ido embora. Eventualmente, cortei o contato com o lado da família do meu pai. Lutei por anos, décadas na verdade, mas consegui. E agora tenho um ótimo emprego e uma boa família. A melhor vingança é viver bem, certo? A preparação para o fim. Há 2 anos atrás, outubro de 2019, recebi uma ligação do irmão do meu pai, Allen. Ele me disse que meu pai estava em um asilo em outro estado, ótimo, e que eu precisava ir vê-lo porque ele precisava da minha ajuda, ok. Short tinha sumido, ahahaha. O asilo, coincidentemente, ficava a cerca de 20 minutos da minha casa. E vi uma oportunidade e fui. O reencontro foi decepcionante. Eu não queria fazer as pazes, mas eu queria ouvir como ele acabou sendo descartado e completamente sozinho em outro estado. E foi uma história realmente boa. A esposa teve câncer de pulmão e colocou meu pai em um asilo antes de morrer em 2017. Ela sofreu, e eu fiquei feliz em ouvir, mas triste que não foi câncer na bunda. Short se tornou seu procurador, quando ela morreu, e vinha visitando meu pai, morando na casa do meu pai com seus 2 filhos e cuidando dos assuntos do meu pai desde que sua mãe morreu. Mas agora ele estava desaparecido, e meu pai estava preocupado com ele. Ele me pediu para dirigir 1h30 até a casa dele para verificar tudo. Foi só isso que ele queria. Ele nem sequer me perguntou como eu estava. Concordei em ir, acho que por curiosidade mórbida. Eu nunca sequer tinha estado na casa do meu pai. Eu queria ver onde ele morava com sua família real por 30 anos. Queria ver como poderia ter sido minha vida. Foram 50 tons de terrível. A grama não tinha sido cortada durante todo o verão. Não dava para chegar até a porta da frente por causa do mato alto. Havia 3 caminhonetes na garagem e 2 estavam cheias de lixo. Cabines, caçambas e bancos traseiros, só lixo. Correspondências, roupas, papéis, sapatos, sacos de lixo. Eu não conseguia entender. O SUV adaptado para deficientes do meu pai estava com os pneus vazios e também cheio de lixo. Eu não tinha uma chave, então apenas andei ao redor. Pela janela que eu podia olhar, o interior estava em frangalhos e entulhado até o teto. Nas portas da frente e da garagem, havia dezenas de avisos da cidade de que eles iriam condenar o lugar. A garagem também estava cheia de entulho. Caixas e caixas empilhadas umas sobre as outras, a maioria apodrecendo da chuva. O quintal estava cheio de lixo. Enfeites de Natal quebrados, mais sapatos, ferramentas enferrujadas, brinquedos antigos. Havia uma carta na caixa do correio informando o que,
Como a casa estava abandonada, a correspondência não seria mais entregue. Naquela noite, pesquisei procurações e como usá-las. Voltei no dia seguinte e mostrei as fotos no meu celular ao meu pai, acamado. Ele jurou que ia chutar a bunda do short, e depois me pediu para ajudar mais. Eu disse a ele que ajudaria, mas ele teria que me dar plenos poderes de procuração. Todos eles, duradouros, financeiros e médicos. Se ele não fizesse isso, ele teria que resolver essa merda sozinho. Ele concordou, então comecei a procurar um advogado que fosse até outro estado e fizesse o processo no asilo. Abençoado seja aquele advogado por ser tão bom no que faz, porque tudo o que eu fiz foi contar o que eu sabia, e ele montou uma procuração à prova de balas. Estava cheio de coisas que nem sabia que precisaria. Ele também entrou com o pedido para revogar a procuração do short. E agora estou imparável. Somos de uma cidade pequena e rural, e é o tipo de lugar assustador, sem acesso ao mar, que, não importa quanto tempo você esteve fora ou quão longe esteve, quando você volta, verá alguém que você conhece. Mesmo que você não saiba que os conhece. É como jogar 7 graus de todo mundo, o tempo todo. É sufocante. Mas também pode ser útil. O começo do fim. Comecei a trabalhar na manhã seguinte. Não sabia o quão arrasadora seria a conclusão, e não queria que o short ou alguém da família dele, extremamente prolífica e consanguínea, tentasse me encontrar, então me certifiquei de que nada do que eu fizesse tivesse meu nome nele. Abri uma conta no Google para meu pai e consegui um número do Google. Abri uma caixa postal para ele na cidade dele. Pedi encaminhamento de correspondência. Verifiquei o seu relatório de crédito. Levei a procuração ao pequeno banco da cidade do meu pai, mudei o endereço em suas contas e obtive novos números de conta. Solicitei cópias de todas as transações desde o dia em que a esposa miserável morreu, cerca de 13 meses. Tive que ir até a filial principal, a 2 horas da minha casa, no dia seguinte para pegar os registros. Passei a tarde toda na recepção, olhando as transações. Conversei com um atendente e fiz um curso intensivo sobre os débitos e depósitos dele. Foi quando percebi a extensão da estupidez impressionante do short. Meu pai recebia cerca de $5.000 por mês em benefícios por incapacidade e previdência social. 2 vezes por semana, Short ia pessoalmente a uma agência e retirava dinheiro. Todo o dinheiro. Por 13 meses. E toda vez que ele fazia isso, como Poá, ele tinha que assinar um formulário afirmando que estava agindo em nome do meu pai, e aquele formulário era notarizado pelo banco. Passei por cada retirada e consegui que o banco confirmasse que cada uma delas foi feita por Short. Então fui para casa e chamei um chaveiro. Eu sabia que era ruim, mas não tinha ideia do que estava me esperando lá. Ele abriu a primeira porta, e o fedor saiu como um banco de neblina. Nós dois engasgamos. 2 cadeados depois, eu estava tão envergonhada pelo que ele teve que ver e cheirar que dei uma gorjeta de $60 a ele. E, com as chaves novas na mão, chamei a polícia. Disse-lhe que eu era o Poá do meu pai, estava checando a casa dele e havia 3 veículos lá que não pertenciam a ele. Ele me perguntou se eu sabia a quem pertenciam. Eu disse que não, e que queria que eles fossem rebocados. Ele me disse para ligar para uma empresa de reboque e ele iria encontrá-los lá. Eles apareceram com 2 guinchos. O cara do caminhão de reboque saiu e me pediu para assinar. Eu só assinei meu primeiro nome. Enquanto eu estava assinando, ele perguntou: "Você conhece o Short?" Movido puramente pelo ódio nesse ponto, me surpreendi. "Você conhece?" perguntei. Ele disse que sim e que ele é um idiota. Eu respondi: "Ele pode ser." "Ei, você pode fazer um favor para mim? Se você vê-lo, pode dizer a ele que eu está atrás dele?" Sua bravata evaporou. Ele conhece uma mulher maluca quando vê uma. Eles rebocaram os caminhões. Quando todos foram embora, abri a porta na garagem para espiar lá dentro. O sol estava se pondo e estava escuro dentro da casa. Ouvi algo fraco e depois de alguns segundos percebi que eram as baratas e os ratos fazendo suas coisas de baratas e ratos. Eu podia sentir o cheiro de tudo no meu cabelo. Sentei nos degraus da garagem e observei o pôr do sol. Estava com raiva. Tão malditamente cosmicamente irritada que 72 horas foram suficientes para dissolver 3 décadas e lá estava eu, fedendo e ouvindo os ratos e limpando a bagunça de todo mundo. Tirando o tempo da minha família, e para quê? Tive um momento de reflexão comigo mesma, eu poderia desistir agora ou ir com tudo.
E a verdade é que sou tenaz. Até um ponto maldito. Tive que ser para sobreviver, e essa era uma questão que não podia abandonar. A ideia de que a vida do Short estivesse virada de cabeça para baixo, a única fonte de renda dele, provavelmente, desaparecendo literalmente da noite para o dia, e meu pai tendo que ouvir, através de mim, que ele está quebrado e sozinho, me deixava absolutamente eufórica. Eu queria desesperadamente que ambos perdessem o que restava. Então, decidi que iria me dedicar ao máximo. Naquela noite, pesquisei sobre ordens de restrição. E surpreendentemente foi fácil conseguir uma. Fui ao tribunal na minha cidade natal, fui ao escritório do escrivão e disse que precisava de uma ordem de restrição. Preenchi o formulário em uma mesinha precária enquanto estava lá. Eu não estava preparada para ver um juiz naquele dia, mas ela pegou o formulário e disse: "Ok, vou ver se o juiz ainda está aqui." Isso me assustou um pouco. Ela me levou até a sala dele. Enquanto esperava, olhei ao redor e vi que ele tinha certificados de reconhecimento pendurados de vários grupos de veteranos. Então eu limpei minhas mãos e pensei: peixe num maldito barril. Ele perguntou sobre o tempo do meu pai nos fuzileiros navais e sobre o logotipo do escritório do Departamento de Defesa na minha blusa. Sou contratada. Ele leu meu formulário e concedeu a ordem temporária. Eu teria que voltar para a permanente, onde o Short poderia argumentar contra. Então eu voltei para casa e pesquisei empresas de biohazard, resíduos biológicos, e estatutos de abuso a idosos no meu estado. Contratei uma empresa de risco biológico para limpar toda a merda da casa por $7.000. Eu teria pago o dobro. Eles encontraram um cachorro mumificado do meu pai sob algumas caixas de pizza no quarto principal. Eles me mandaram fotos e salvaram alguns documentos. O Short foi intimado durante esse tempo, e uma audiência foi marcada. Comecei a coletar e documentar provas. Tirei fotos e criei planilhas e cronogramas com referências cruzadas, porque dane-se, agora eles tinham toda a minha atenção. No meu tempo livre, fui para o asilo e dei ao meu pai cópias em tamanho 8x10 das fotos do cachorro morto dele. De todos os ângulos. Antes do tribunal, fui à delegacia de polícia próxima e disse que queria denunciar um crime de abuso a idoso. Um detetive de colarinho branco veio e me disse que era uma questão doméstica e que, como o Short tinha sido procurador, tudo o que ele havia feito era legal. E este foi o dia em que ensinei um detetive de cidade pequena sobre as responsabilidades fiduciárias de um POA. Obrigada, Google. Entreguei a ele uma cópia do estatuto com as seções relevantes destacadas. Em seguida, entreguei-lhe uma pasta grossa com extratos bancários, fotos da casa acumulada e do cachorro morto, uma cópia do relatório de crédito do meu pai que mostrava que ele devia dezenas e dezenas de milhares de dólares, e uma planilha listando todos os saques em dinheiro com um total em andamento dos valores roubados. O total foi um pouco mais de $130.000 em dinheiro. Isso sem incluir o valor perdido da casa ou os cartões de crédito que ele abriu e usou. Disse a ele que poderia ficar com aquela pasta, pois não era a única que eu tinha. Então eu disse que esperaria por um número de caso e me sentei. Ele voltou cerca de 30 minutos depois, se desculpou, disse que eu tinha um caso e me deu um número de caso. Então fui para o tribunal. Havia outras pessoas lá e eu tive que esperar minha vez. E enquanto esperava, aquele maldito imbecil se arrastou para a sala do tribunal, sozinho e obviamente, literalmente, sujo. Seus sapatos estavam desamarrados e isso virou a chave da minha gargalhada. Então foi nossa vez e nos levantamos. O mesmo juiz me fez algumas perguntas a ele e me perguntou se eu tinha alguma prova. Eu tinha uma pasta bem grossa dela. O juiz me perguntou se eu tinha ido à polícia. Bem, sim, senhor, eu fui. Você tem um número de caso? Na verdade. A ordem foi concedida, permanentemente para a vida toda, mas não antes de o juiz interromper o processo e dizer ao Short que ele precisava de um advogado. Alguém me disse que o tribunal teria uma cópia do DD 214, documentos de baixa, do meu pai, então enquanto estava lá, peguei uma cópia deles, por que não? Também usei meu POA para remover a esposa do título da casa. Dessa forma, se meu pai morresse e fosse para a sucessão, o Short não teria reivindicação imediata. Também peguei cópias da certidão de nascimento do meu pai e da certidão de óbito da esposa. Tecnicamente, enteados não podem solicitar essas informações, mas a funcionária que me atendeu reconheceu o nome do meu pai e me disse que perdeu a virgindade com meu tio Allen nos anos 60 e foi ao funeral dos meus avós. Então peguei todos os formulários que queria.
A esposa deixou $50.000 em seguro de vida para o meu pai. Cerca de $35.000 sobraram porque o short estava gastando o dinheiro do meu pai e não o da mãe dele. Então abri uma conta na L e transferi cada centavo. Em seguida, configurei transferências recorrentes para os depósitos mensais. Em qualquer momento, não havia mais de $100 na conta dele. Também encontrei um investidor imobiliário que me pagou o suficiente pela casa para pagar a hipoteca dele. Isso é o que acontece com a sucessão, não há nada para brigar se não há nada lá. E eu me certifiquei de que não houvesse absolutamente nada lá. Meu pai morreu pensando que ainda era dono de uma casa. Falando nisso, foi por essa época que encontrei as apólices de seguro de vida do meu pai. Elas estavam atualizadas e a esposa era beneficiária. Meu pai não me permitia mudar os beneficiários, mas permitia que eu os designasse, e como a esposa estava morta, tecnicamente não havia beneficiário. Foi aqui que as certidões de óbito foram úteis. Atribuí minha irmã e eu como beneficiárias. Irrevogável também, o que significa que a única maneira de mudar isso é com meu pai e eu e minha irmã concordando. Mantenho meu pai no escuro sobre tudo isso. A única coisa que ele realmente soube foi a ordem de restrição e seu cachorro morto. Descobri que ele havia comprado o túmulo ao lado da esposa e queria ser enterrado ao lado dela. Isso simplesmente nunca aconteceria. Pesquisei cemitérios nacionais e descobri que ele se qualificava para estar em um, pois era um veterano deficiente da era do Vietnã. Então eu arrumei isso, em vez disso. As cerejas do bolo. Meu pai morreu em junho deste ano e eu estava lá. Ele está enterrado em um cemitério nacional distante onde ninguém nunca irá visitá-lo. O único obituário que publiquei foi no site da funerária e isso apenas para fins de seguro. Escrevi o mais vago possível. Não houve cerimônia. Sua urna é roxa, a cor que ele mais odiava. Recebi uma ligação em agosto do escritório da promotora em minha cidade natal. A mulher do outro lado é casada com meu primo de primeiro grau, porque é claro que ela é assim que funciona lá. O short foi preso logo após a meia-noite em 1º de julho, ainda estava na prisão e tinha sido acusado de abuso de idoso com agravante. Ele está enfrentando 10 anos na prisão. Ela me disse para não esperar pelo julgamento tão cedo, pois pode levar até 3 anos para acontecer. Eu disse a ela que era incrível, já que a incerteza, espero, vai atormentá-lo. E depois de tudo isso, ainda tem a prisão para esperar. Ele perdeu os filhos. Perdeu o pai. Estou gastando o dinheiro do câncer da mãe dele. Ele perdeu a casa gratuita e as caminhonetes. Ele não tem crédito e nunca será capaz de conseguir um emprego decente, espero, por muito tempo, não poderá encontrar um lugar decente para morar. E eu durmo como um bebê. Eu sou a babaca por ter saído do aeroporto quando vi a mãe do meu marido lá com a bagagem dela? Eu, 30, não tenho a melhor relação com a mãe do meu marido. Desde o primeiro dia, ela tentou fazer observações e me comparar com ela. Depois, tentou ficar do meu lado e começou a elogiar exageradamente tudo o que eu faço e, às vezes, até a me imitar, como aquela vez em que ela literalmente tingiu o cabelo dela de roxo igual ao meu e, quando todos apontaram como ela estava ridícula, ela realmente me culpou e me acusou de tentar zombar dela. Então, de qualquer forma, meu marido e eu tiramos 2 semanas de folga do trabalho para visitar alguns lugares fora do país, turismo, em outras palavras. A questão é que fui eu quem economizou e organizou a viagem, meu marido ficou responsável por reservar os bilhetes. A mãe do meu marido queria vir junto e fez birra quando eu disse não. Ela ligou, mandou mensagens, enviou pessoas para falar comigo para me convencer a deixá-la vir, até ameaçou chamar a polícia e inventar alguma reclamação para nos fazer ficar se ela não pudesse vir. Meu marido disse que devíamos levá-la, mas eu disse a ele que ele estava errado em contar a ela sobre a viagem em primeiro lugar. Ele me deu um ultimato. Disse que não iria se ela não pudesse vir, e eu disse a ele que ficaria feliz em duvidar dele, o que o fez voltar atrás e dizer, ok. Vou dizer a ela para parar, porque não vamos levá-la. As coisas ficaram mais calmas, suspeitosamente calmas. O dia da viagem chegou e chegamos ao aeroporto às 14 horas. Meu marido estava andando na minha frente e olhava para os lados como se estivesse procurando alguém. Eu perguntei a ele, mas ele não respondeu. Ele me levou para a área de espera e a primeira coisa que vi foi a mãe dele parada lá com a bagagem. Eu congelei no lugar, senti uma onda de frio me percorrendo e estava furiosa por dentro. Ela e meu marido estavam se abraçando, foi quando eu me virei silenciosamente e comecei a caminhar em direção à saída. Meu marido me seguiu enquanto gritava para eu parar. Ele tentou me impedir, mas o afastei da maneira mais dura possível.
Ele tentou dizer que eu estava exagerando e que a mãe dele estava lá de qualquer jeito e eu deveria deixar pra lá e não estragar a viagem para nós. Eu disse a ele que ele e a mãe dele ainda podiam ir e que eu estava indo para casa. Fui para casa e chorei no pelo do meu cachorro por vários minutos. Descobri que ele havia comprado uma passagem para ela sem que eu soubesse. Uma hora depois, ele chegou em casa gritando e enfurecido, dizendo quão patética e rancorosa eu fui por sair e ir para casa e arruinar a viagem no último minuto. Eu disse a ele que ele causou isso acontecer. Ele disse que eu estava sendo tão dura com a mãe dele que era ridículo. Eu recusei a continuar brigando, mas ele continuou me repreendendo e depois ligou para minha família para dizer a eles que a viagem foi cancelada e que foi por minha causa. Minha família disse que eu não deveria ter arruinado para mim mesma e deveria ter engolido em seco e feito o meu melhor para aproveitar. Será que eu realmente exagerei? Não quero chamar o cartão de divórcio, mas divórcio. Você disse seus limites, você disse não. Ela atravessou. Seu marido falou que diria não a ela, ele mentiu. Ele tentou prender você em um canto sem dizer nada e trazê-la de qualquer maneira e ficou chateado por você se recusar a fazer parte de sua pequena armadilha? E então para repreendê-la? Ele não é um bom homem. Ele precisa ir. Não é a babaca. Atualização. Não sei por onde começar, tem sido um pesadelo absoluto recentemente. E sinto que estava perdendo minha sanidade. Para mais detalhes sobre minha situação, tenho que admitir que a mãe do meu marido favorece em relação a todos os irmãos dele. Isso afetou o relacionamento dele com eles e também comigo. Ele nunca viu problema na forma como a mãe o trata de maneira diferente, isso me incomodava e me fazia sentir desconfortável. Toda a dinâmica me deixava desconfortável. Cortar o contato nunca foi sequer uma opção. Como se ele tivesse que vê-la ou ligar para ela todos os dias. A maioria dos irmãos dele não fala com ele e acredito 100% que é por causa do favoritismo da mãe dele, como eu disse. Ele também tem parte da culpa por não perceber o quão errado isso é até hoje. Em muitas situações, me vi dando desculpas pelo comportamento dele. Até no meu post. Fiz isso espontaneamente e não sei porquê. Mas acho que é por causa de quanto eu o amo e porque realmente queria ser capaz de resolver esse tipo de coisa sem deixar que isso afetasse nosso casamento. Quanto ao que aconteceu com a viagem, ele tentou conversar comigo e a maior parte do que ele disse vinha de um lugar de culpa em relação a mim. Eu simplesmente não consegui continuar com essa discussão. Eu disse a ele que precisava de espaço e que iria ficar na casa da minha irmã por um tempo. Ele não aceitou bem, levantou-se do sofá e abriu a porta me dizendo para ir embora naquele momento. Naquele momento e ao ver como ele ainda nem estava perto de entender o que havia feito, as coisas ficaram perfeitamente claras para mim. Eu só tinha imaginado anos e anos da minha vida sendo vividos daquele jeito e eu pensei não, eu não posso fazer isso, não posso aguentar mais, especialmente quando ele continua focado em estar certo sempre. Sua mãe não pode fazer nada de errado. Eu sempre sou agressiva, louca, ciumenta, patética, exagerada. Todas essas opiniões, conselhos e preocupações das pessoas foram como uma faísca, como o chamado que realmente eu precisava. Embora eu quisesse que não tivesse chegado tão longe, mas o que está feito, está feito. Agora estou ficando na casa da minha irmã, trouxe meu cachorro comigo também. Ele me mandou sua última mensagem, dizendo que sou eu quem está escolhendo acabar com o que tivemos juntos, mas acredito que é o contrário, especialmente como ele continua fazendo a mãe dele de vítima nessa situação. Agora está claro que continuamos indo em círculos sem um fim à vista e estou tão cansada e sobrecarregada. Não estou brava com ele e não espero que ele mude, mas pelo menos estou tendo opções para decidir o que é melhor para mim e para o meu futuro, mesmo que seja separação e divórcio. Um grande obrigada a quem ofereceu recursos com os quais me sinto muito, muito sortuda por ter encontrado. Só queria dar uma atualização, já que muitos de vocês pediram. Eu seria um babaca se terminasse com minha namorada por me humilhar? Olá a todos, estou usando um nome fictício porque tanto ela quanto eu acompanhamos o Reddit. Eu, 23, estive com a Carly, 23, por 4 anos. Começamos durante o nosso primeiro ano na faculdade. Nos tornamos muito próximos e ambos tínhamos crenças semelhantes e queríamos coisas parecidas na vida. Mudamos juntos e ficamos realmente próximos, quase inseparáveis, durante a pandemia. Eu queria casar com essa mulher, até a noite passada. Carly tem passado por mais estresse no trabalho e na família nos últimos meses, o pai dela está com câncer e não tem sido fácil para ela. Ela tem bebido cada vez mais, e embora eu não me importe com ela bebendo, é como ela age quando está bêbada que começa a ser um problema.
Ela tem uma tendência a ficar bastante malvada e dizer coisas terríveis, falando sobre minha aparência ou como meu membro é pequeno. Ela me faz sentir que não sou suficiente para ela sexualmente ou emocionalmente. Ela quase sempre pede desculpas na manhã seguinte e passará os próximos dias tentando consertar as coisas, mas logo fará de novo quando beber. Realmente chegou a um ápice na noite passada quando eu levei ela e uma amiga dela para um bar local que é popular. Eu me ofereci para ser o motorista designado da noite. Ela já dirigiu bêbada antes e eu não queria que ela fizesse essa escolha novamente. Eu disse a ela que não queria que ela bebesse demais naquela noite, e ela concordou que não o faria. O bar estava lotado quando chegamos lá, então todos nós fomos e sentamos no bar e pedimos alguma comida e bebidas. Elas estavam se divertindo e eu estava assistindo ao jogo enquanto elas bebiam e se divertiam. Eu me levantei e fui ao banheiro e, quando voltei, percebi que minha namorada estava ficando alta e a amiga dela gritou pau pequeno enquanto ria. Ela então disse, enquanto eu me aproximava e estava dentro do alcance da audição, que o ex dela era o maior que ela teve e que sentia falta disso. Fingi que não ouvi, porque sabia que ela estava ficando bêbada. Eu toquei as costas dela e me sentei novamente no bar, antes que o cara sentado na mesa chamasse nossa atenção e nos perguntasse se eu era o cara do pau pequeno, e imediatamente senti que ia vomitar. Esses caras estavam rindo de mim e perguntei a Carly se ela estava falando sério. Ela continuou rindo. Então eu peguei minhas chaves e saí, deixei tanto ela quanto a amiga dela lá no bar e dirigi para casa. Imediatamente empacotei minhas coisas essenciais e fui ficar com uma amiga próxima por alguns dias. Não recebi nenhuma mensagem da Carly até cerca de 1 hora depois de ter saído de lá, perguntando onde eu estava. Depois, recebi várias chamadas e mensagens perdidas que não eram nada além de raiva. Atendi uma ligação e ela ainda estava falando arrastado e eu vi que ela ainda estava no bar, então desliguei e coloquei meu telefone no silencioso. Acordei com uma sequência de mensagens de desculpas e mais chamadas perdidas. Ela pediu desculpas e disse que estragou tudo e estava se perguntando quando eu ia voltar para casa, que eu a satisfaço e que sou mais do que suficiente para ela, que ela vai consertar isso se eu voltar para casa. Eu só estou cansado, me sinto humilhado e envergonhado. Ela e eu tivemos o que eu achava que era um bom relacionamento sexual, fizemos preliminares e usamos brinquedos, mas eu nunca deixei de me esforçar para satisfazê-la ou fazê-la chegar lá. Eu não sou o cara mais dotado, então sim, uso um acessório para ajudá-la a chegar lá também. Eu simplesmente não pensei que ela usaria isso contra mim assim. Eu não quero voltar para casa, eu a amo, mas me sinto realmente humilhado e sinto que ela não me respeita como homem ou parceiro. Seria errado da minha parte se eu terminasse com ela por causa disso? Ela tem sido uma parceira perfeita, fora isso. Sinto que ela simplesmente não me respeitou, e depois do que ela disse sobre o ex dela, não consigo deixar de suspeitar das coisas. Edição: vou mandar uma mensagem de volta para Carly e dizer que vou estar lá amanhã para conversar e pegar o resto das minhas coisas. Minha amiga solidária disse que não preciso me preocupar com um lugar para ficar no momento, ela sempre foi uma das minhas amigas mais próximas, então é bom ter algum apoio agora. Obrigado a todos pelas dicas, eu planejo terminar as coisas com a Carly. Meu amigo e o irmão dela vão também para garantir que as coisas não saiam de controle, não sei o que a Carly pode fazer neste ponto. Deixe-me ver se entendi. O pai dela tem câncer, ela está estressada e você está preocupado com algumas coisas ruins que ela disse a você? Minha ex-mulher foi 10 vezes pior comigo quando a mãe dela estava morrendo e eu não fui embora. Supere seu próprio ego e apoie-a. Eu tenho apoiado ela. Quando o pai dela foi diagnosticado pela primeira vez em abril, eu disse a ela que ela poderia tirar um tempo do trabalho para passar mais tempo com ele, mas ela está passando mais tempo com os amigos do que qualquer outra coisa. Talvez você esteja certo, meu ego está machucado, mas toda vez que ela chorou sobre a condição do pai dela e como isso estava trazendo memórias de como o avô dela morreu, eu a abracei e segurei por horas. Eu já perguntei a ela se ela queria procurar aconselhamento ou terapia antes, e eu ofereci para ir com ela também. Eu realmente não sei como mais posso ajudá-la sem me sentir horrível em relação a mim mesmo. Isso é normal? A atualização. Tenho que dizer que não estava esperando a quantidade de apoio e conselhos que todos vocês deram. Isso realmente me ajudou a enxergar tudo de uma perspectiva externa e percebi o quão terrível era o relacionamento que Carly e eu tínhamos. Obrigado a todos pelas palavras gentis, realmente me ajudaram a encontrar a força para encerrar as coisas. Alguns de vocês estavam preocupados que minha amiga, Eva, pudesse estar tentando se aproveitar da minha situação e de mim. Posso assegurar que ela definitivamente não é assim, conheço a Eva desde que éramos crianças.
Mas entendo de onde vinha a preocupação. Não revelei isso no post original, mas a Eva também é minha ex, desde a época do ensino médio. Namoramos por 1 ano, mas terminamos para permanecer amigos, e ela depois se assumiu para mim naquele ano. Ela só namorou mulheres desde então. Enfim, aqui está a atualização. Dirigi de volta para o nosso apartamento para pegar minhas coisas e meu gato na manhã seguinte. A Eva foi comigo. Eu disse para a Eva esperar no carro e que eu mandaria uma mensagem quando precisasse de ajuda com as coisas. Entrei no apartamento e a Carly estava sentada no sofá chorando. Ela me viu e correu para me abraçar. Ela imediatamente começou a se desculpar, disse que estava arrependida e que sabia que tinha errado, que sua amiga contou a ela o que ela disse. Perguntei a ela se ela tinha me traído. Ela imediatamente disse que não e ofereceu acesso a tudo dela. Eu disse que não era isso que eu queria. Ela me disse que não quis dizer o que disse, que eu sou mais do que suficiente para ela e que ela só soube do que disse sobre o ex dela porque a amiga dela contou. Ela disse que isso definitivamente não era verdade, que ela não sentia saudades dele de jeito nenhum e que eu sou o homem com quem ela quer se casar. Eu disse a ela que como ela me humilhou é algo que eu simplesmente não consigo superar, que o vício dela e como ela me trata quando está intoxicada destruíram qualquer sentimento romântico que eu tinha. Ela disse que entendia e que estava arrependida por tudo. A dor na voz dela, eu sabia que ela estava remoendo isso. Eu disse a ela que precisava dar um tempo, que apesar de ainda amá-la porque passamos anos juntos, com muitas lembranças positivas, ela precisa de ajuda e eu não posso continuar assim. Ela estava chorando o tempo todo, eu a abracei e disse que espero que possamos nos reconectar um dia, mas que ela precisa trabalhar em si mesma e se reerguer por ela mesma, e somente por ela, não por mais ninguém. Mandei uma mensagem para a Eva e disse a Carly que a Eva estava me deixando ficar e que ela tem sido solidária. Surpreendentemente, Carly estava bem calma e madura em relação a isso, mas posso perceber que ela estava arrasada. Me senti muito mal com tudo isso. Disse a Carly que vou pagar os últimos 2 meses do aluguel do nosso contrato. Depois disso, é com ela encontrar um novo lugar ou renovar o contrato por conta própria. Eu sei que é mais do que alguns de vocês acham que ela merece, mas ainda me importo com ela. Passamos anos juntos e apenas uma semana atrás eu queria passar minha vida com ela. Eva achou que era uma boa ideia, nas palavras dela, para que ela saiba ainda mais o que perdeu em você. Não me importo, já incluí no meu orçamento de qualquer maneira. Voltamos para a casa da Eva e, honestamente, me senti livre. Fui bloquear o número da Carly e vi que ela me enviou algumas mensagens, não tentando me convencer a voltar, mas apenas dizendo como eu a ajudei e que estava arrependida por tudo. Ela disse que vai seguir meu conselho e deseja o melhor para mim. Tirei uma captura de tela da mensagem, mas apaguei a mensagem em si. Eva disse que deveríamos comemorar, e ela nos fez alguns Bloody Marys, e o irmão dela, que é um dos meus amigos, trouxe cerveja. Ligamos a música. Eu e Eva passamos o tempo bebendo e conversando sobre memórias que tínhamos. Ele saiu e foi para a casa de Uber. Eva e eu começamos a falar sobre coisas mais pessoais. Ela estava bem mais bêbada do que eu e me beijou. Eu estava curtindo por alguns segundos antes de meu cérebro tomar o lugar do meu instinto e eu a afastei. Disse a ela que ela estava muito bêbada e não sabia o que estava fazendo. A ajudei a chegar na cama e eu dormi no sofá. Sinceramente, me senti mal. Não queria que ela se sentisse rejeitada, mas também pensei que ela não estava interessada em homens. Minha mente embriagada estava processando tantas coisas que mal consegui dormir. Acordei com meu gato pulando em cima de mim e Eva estava fazendo bacon na cozinha. Antes mesmo de abrir a boca, ela disse que estava arrependida pelo que aconteceu na noite passada, que sabia que deveria ter feito diferente e que não teve intenção de me deixar desconfortável. Disse a ela que não estava desconfortável e que parei porque ela estava bêbada. Também perguntei por que ela me beijou se ela era gay e não se interessava por homens. Ela começou a rir e disse que não é gay, que é pan. Tive que pesquisar, sinceramente. Nós nos beijamos novamente na cozinha e saímos para jantar naquela noite. Paguei para agradecer a ela e as coisas ficaram realmente quentes quando voltamos. Sinceramente, foi a melhor sensação que já tive na cama em muito tempo. Foi um pouco estranho no começo, já que ela não ficava com um cara há anos, mas foi incrível. Acho que ela estava apenas elogiando meu ego, mas ela disse que foi a melhor experiência que ela teve em anos com qualquer pessoa. Minha confiança está nas alturas agora. Estamos aqui bebendo cerveja, estou escrevendo isso antes de fazer uma massagem nela e ela está jogando Genshin Impact. Com certeza sou um idiota, mas também com certeza temos algo agora. Concordamos em manter isso em segredo por alguns meses e ela concordou. Obrigado novamente a todos por seus conselhos e ajuda.
Definitivamente tomei a decisão certa. Continuarei atualizando todos vocês se algo interessante acontecer com a Carly, mas no momento as coisas estão indo bem comigo e a Eva. Vocês me ajudaram mais do que imaginam. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.